Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. E este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E hoje, este programa é um pouquinho diferenciado. Temos um estrangeiro aqui conosco hoje. Temos um convidado muito especial, que é o Zac, que é um americano. E ele vai contar um pouco mais das vivências dele, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Seja muito bem-vindo. Welcome, Zac. Obrigado. E ao meu lado, né, convidada mais que especial, que vocês já conhecem. Hoje, na verdade, temos aí uma volta, né, de uma convidada especial, minha queridíssima amiga. E é um prazer te receber de novo, Georgia Lima, com vocês, para a gente falar um pouco mais dessas experiências, né, nos Estados Unidos e no mundo também. A Georgia trabalha, né, com essa parte de viagens, né, então ela tem uma grande experiência. Apesar de nova, ela tem aí muitas milhas rodadas. E o Zac também, né? Então vamos poder contar um pouco da experiência nas questões de cultura, né? O que eles veem hoje no mundo, né? O que eles estão vivenciando, experienciando também para compartilhar conosco. Então eu quero agradecer imensamente a acolhida do convite, né? Por vocês estarem aqui hoje compartilhando conosco, né? Essas experiências que vocês viveram. Então quero que vocês comecem se apresentando. You want to introduce yourself? I think she did very well. My name's Zach. I'm from the U.S. And we had an opportunity to start a business here, and I jumped on it, and it's been an unforgettable journey so far. Ele falou, então, eu vou traduzir para as pessoas. Claro, para todo mundo poder ter esse acesso. Acompanharem. Mas que ele é americano, né? E que ele teve a oportunidade, então, de entrar no negócio comigo, né? De viagens aqui no Brasil. E desde que a gente começou, tem sido uma aventura bem diferente do que tudo que nós dois já vivemos aí pelo mundo. Que legal, vocês são sócios, na verdade, né? Somos. São parceiros aí. Mas eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória individual, onde vocês começaram, né? Antes de vocês se conhecerem, né? Onde vocês começaram essa paixão, porque vocês têm uma paixão por viagens, por conhecer lugares diferentes. She wants to know a little bit more of your experience, like why do you like to travel so much and get to know new cultures? Um parênteses que é legal. Ele fala muitas línguas, então isso é bem interessante. And for you to talk about the language also that you speak and how do you feel about like having this knowledge? So when I was growing up, my dad would always take us to all these places, Ethiopia, Europe. And growing up, I always had the opportunity to travel and go places. And I eventually wanted to work with like international relations and international business, and so that's what I went to school for. And while I was in school, I had the opportunity to also learn other languages like Arabic and French. Let me translate it, otherwise I'm gonna forget. Quando ele era pequeno, então, os pais levaram ele viajar e ele teve a oportunidade de conhecer principalmente a cultura africana na Etiópia e também de viajar pela Europa. E casualmente nós dois temos a mesma formação em Relações Internacionais e Ciências Políticas, e ele também, como eu, teve a oportunidade de estudar línguas na universidade. E na universidade ele optou por estudar além de inglês, francês e árabe. Wow. You can continue. And now Portuguese I'm learning. E agora português. With me, I like, growing up, I grew up in the Midwest in Michigan, so it's a big kind of like farm area. Ele nasceu no que seria o equivalente aqui no Brasil ao interior, assim. Então ele nasceu numa área pouco desenvolvida. It's very similar to Caxias, actually, just without the mountains. Lembra Caxias, mas é uma cidade um pouco mais. It's bigger or like smaller? Much bigger than Caxias. Yeah, 3 vezes, mas é tamanho de Porto Alegre. I think it's like Porto Alegre.
A little bit, yeah. É mais ou menos o tamanho de Porto Alegre, mas numa região assim que é bem diferente a cultura. Não é uma cultura de negócios focados assim, que tu pensa, Manhattan, Miami. É uma coisa mais focada para fazendas, assim, tipo, negócios mais relacionados à agricultura. Agronegócios. And then, eventually, part of my family moved to DC, and I was mixed with a lot of the political and international relations side of things. And they had a program at my school where, you could kind of learn how the different cultures kind of work with each other. And, everybody thinks that the world is small because they only see what they're close to, but it's actually much bigger than that. Ele teve a oportunidade de estudar em Michigan, mas se mudou para DC, e a capital, né, dos Estados Unidos, Washington, DC, que ele saiu de uma cidade e foi para um centro econômico. E nesse centro econômico do país, né, que é um dos maiores, das maiores economias do mundo, no caso, né, ele teve a oportunidade também de se relacionar com pessoas de outra cultura e entender como funciona a dinâmica política, econômica e de relacionamento básico entre essas culturas também. Que acho que em relações internacionais, na faculdade, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Mas isso ele tá falando no ensino médio. You're talking about high school still. Yeah, high school and college. So both of them had the program with that. E aí foi isso que levou ele a querer fazer também relações internacionais, porque dentro do ensino médio americano, eles abrem muito dessas portas para te fazer matérias que tu pode escolher que são preparatórias, né? Pra faculdade. Isso é muito legal também. Abre muitas portas. Muito legal. E aí toda essa... vocês acabaram se conhecendo na faculdade, foram colegas? Depois da faculdade. So how did you meet? I said that was after college, because he moved... Por quê? Né? Porque eu já tô respondendo em inglês. Ele mudou... She knows this part, so it's okay, yeah. Ele se mudou pra Miami e na época que eu pedi transferência da faculdade, a gente se encontrou em Miami e nós tivemos uma transição bem similar, assim, porque logo que a gente chegou em Miami, o Covid entrou na jogada, assim, dentro da nossa rotina. Então, a gente teve uma primeira experiência na Flórida, bem diferente das pessoas que chegaram antes de nós. Porque a gente chegou 6, 7 meses depois, já entrou o Covid. E na época do Covid era muito difícil conseguir empregos. Tava uma crise econômica muito grande. E casualmente a gente acabou numa clínica, num call center de acessibilidade ao Covid, né? De ajuda às pessoas que queriam fazer testes, que queriam tratamento, que precisavam que o médico fosse até elas na época do Covid. E ele era meu chefe. Então, ele me contratou. Então, foi assim que a gente se conheceu. Legal. I told them, basically that we met during COVID and the transition was, kind of the same. E aí fizeram essa parceria. E é que o mais legal de tudo é que a gente... tiveram uma vivência antes, a gente viveu dentro do Covid uma convivência que não era normal. Porque na época do Covid lá... Os call centers, infelizmente, não tinham como tu não ir pessoalmente. Não tinha como tu montar toda aquela estrutura dentro de casa. Então, basicamente, a gente convivia dentro de uma bolha em que só as pessoas que trabalhavam dentro do call center conviviam. Porque ninguém saía de casa naquela época. Então, foi ali que a gente criou uma rotina, se dava carona, aí conversava. A gente faz aniversário no mesmo dia. Sério? I said that our birthday in the same day. Oh. Yeah, we have the same birthday. Então, isso vai juntando muita coisa. A gente acabou criando uma intimidade, uma amizade muito rápido. E também numa época em que as pessoas tinham pouca convivência. Então, acho que isso foi o diferencial, assim, pra nossa amizade ser criada num curto espaço de tempo. E se tornar um negócio. Fortalecer, né? E... Na verdade, o isolamento proporcionou a interação de vocês, né? The isolation of COVID basically made us work during the time of COVID. That everybody was in their houses, we were inside the call center. You and I, we have ADHD. We can't sit down in one place. It drives me crazy. So. Ele falou que, e para nós também tem isso, de que a gente é muito ativo. Então, a gente não conseguia ficar muito parado. Então, a gente inventava moda dentro do que dava pra fazer ali no call center. Sim. Dava risada, porque vocês são muito jovens também, né? Então... Sim. How old are you? 28. Ele tem 28 e eu tenho 24. Então, a diferença de idade é bem pouca, né?
E acaba que também a vivência é muito grande dentro de tudo que já passou. E I said that we have like a little difference, like it's 4 years only, but we also lived a lot. So sometimes when we talk, people think that we are older. We're older, yeah. And part of that is actually because of the traveling. You'll see a lot with Americans. Our culture, it's not inclusive, enticing for people to travel a lot compared to other places. So translate that. A cultura americana, ela tem essa questão de que os Estados Unidos oferecem tudo o que eles precisam. Então, eles não têm, que nem aqui no Brasil, até pelo menos na bolha que a gente vive, né? Um incentivo a viajar. Legal. Então, ele já destoa disso dentro da cultura dele. Sim. Né? A vontade de viajar, de conhecer outras culturas, de vivenciar essas coisas novas, não é algo que tu vê no estereótipo americano, digamos assim. É algo bem diferente. I said basically that you get out of the stereotype of an American person. Oh, very much. Yeah. Continue. So the American culture, you'll notice, it's a crazy statistic. I think it's like 80% of the people don't actually travel more than within their states, like the next state or what have you. 80% das pessoas nos Estados Unidos não viajam não viajam para fora do estado deles. Então, são 50 estados. Então, é como se, tipo, na Europa são 50 países. Se tivessem 50 países ali, nos Estados Unidos é 50 estados. Então, pra que eles vão sair dentro daquela cultura? Apesar de cada estado ter sua cultura, é bem importante que a gente aceitar o patriotismo, né? E isso foge de quem sai dos Estados Unidos. Não necessariamente tem aquele patriotismo, né, intrínseco, assim. Tu consegue estar aberto a conhecer novas culturas. And so, you know, that kind of changes a lot of people's perspective, because when they see, you know, another side of the world, they realize that, you know, all of us have a lot in common, but there's little things in the cultures that just make the world so beautiful. Like here in Brazil, you guys it's like, it feels like a different culture, but at the same time, it still feels very homey, like inviting. Ele falou que isso muda muito, porque a gente estava falando justamente da nossa idade e da nossa bagagem. Então, ele é um americano de 28 anos que viajou. How many countries do you know? Do you have the count? I would probably say like maybe in the 30s. Really? Yeah. Yeah, so kind of same. Yeah, ele falou que ele conhece em torno de uns 30 países. I think you know more. If you put on the calculation. I've never actually sat down and counted. Yeah, ele disse que ele nunca contou, mas eu acho que ele conhece mais de 30. Mas enfim. I ran out of space in my passport, so. Ele falou que o passaporte dele tem muito carimbo. Acabou os lugares pro carimbo. Mas enfim, que ele tava falando é justamente essa parte de quando a pessoa sai da sua zona de conforto, né? No caso da experiência dele como americano, apesar do mundo ser gigantesco, né? Tem muitos lugares que tu acha similaridades. Então, no Brasil, ele entende que a nossa cultura tem muitas coisas diferentes, mas ele ainda assim se sente em casa. Então, há similaridades de lá também. Então, isso é legal. Essa é a parte mais legal de tu viajar e de tu identificar não só as diferenças culturais, mas também as similaridades culturais. Um outro olhar, outro foco, Outro foco, outra maneira de ver o mundo. E sobre essa maneira de ver o mundo, queria que vocês também trouxessem esse olhar, tanto os dois, eu quero saber dos dois, né? O que atrai vocês nessa área de comércio internacional e de relações internacionais? Né? What do you think that most attracts you in the area of international business and also in the international relations? Like, what does this world like brings to you? Like, why it brings joy to you? Very profound. That's a good question. You know, growing up traveling, the world always felt so big, but, you know, being able to speak to people and get to experience like the different cultures and their way of life, it almost in a way like it feels good on the inside because it humbles me, and then it's also an experience that, you know, traveling the world is an experience you can't show somebody. You have to actually experience it, like your body, your senses. It's not something that you can show somebody on a photo.
Very profound. How am I gonna translate that? Or even say a better answer? Eu falei muito profundo, mas como eu vou traduzir e ter uma resposta melhor que essa, eu não sei. Mas ele falou basicamente que é justamente quando a gente viaja o mundo, a gente não tem como dizer, as pessoas sempre falam isso, ai, é lindo ver as fotos, mas não tem como transmitir, a pessoa tem que viver isso. Como ele cresceu dentro desse mundo em que é aquela questão da experiência, é os sons, é a visão. Os sentidos, né? É, os sentidos que... É tudo que te traz nas lembranças. O que tu lembra da viagem. Claro, a foto, ela mostra muita coisa, mas o que tu sente lá, tu não tem como passar para uma pessoa sentir a mesma coisa, sem ela viver. E normalmente, e eu já dando o gancho da minha resposta, normalmente a gente não vive as mesmas experiências. Aliás, todos os nossos clientes que procuram, às vezes, o mesmo destino... Eles não experienciam a mesma viagem. Até por uma questão do que eles investem na viagem, qual é, o que eles escolhem, o objetivo. E eu trago uma perspectiva muito do propósito, né? Acho que a gente tem intrínseco tanto em mim quanto nele, e acho que é isso o nosso maior diferencial, é quando uma pessoa diz para nós onde ela quer ir, a gente tenta entender o propósito por trás. Para que a entrega seja à altura da expectativa dela, ou talvez que a gente mude o destino justamente para que ela receba o que ela está buscando, que às vezes não é onde é o primeiro destino que ela traz pra gente. Então, acho que essa dinâmica que a viagem traz, até a abertura de pensamento, é muito interessante, né? Basically, I gave a little bit of a extra answer on what you said, but that the differential of our company is basically understanding the purpose behind every trip. So even though our clients go to the same place, they never experience the same because their purposes are different. Exactly. Exatamente. Ok. Na questão, né, eu falei aqui de uma forma geral, como viagens, enfim, dessa área que vocês gostam, das relações internacionais, vamos trazer um pouco para os negócios. Como é que vocês estão vendo hoje o mercado lá fora? Como é que vocês estão vendo hoje as relações internacionais para negócios? Hoje quais são as oportunidades? Estão vendo que esse mercado está aberto? How do you feel about, like, in business, like business related, about the markets outside? Like, so international markets itself, like, do you feel that right now there's a lot of opportunities? Is a good time? Is not a good time? Is there a place that you think that has a lot of, like, opportunities that people are not, like, looking to them? Or even if, like, you as an American, do you think that the US is open up to some kind of business that, like, you think of, like, or in general? How do you feel about it? That's a very deep question. So I would start by saying that, obviously right now everybody sees in the news that, the world is always ending. Ele sente que todo mundo... Claro que é uma resposta mais profunda, mas as pessoas têm a mania, né? E tem também, acho que a generalização de entender que o mundo tá acabando. But... So when you actually go to some of these countries, like I've been to some countries where they say there's, not enough, there's no economy, but then when you actually go there and you see it for yourself, they do have an economy. It's just not what, what's the normalized economy. Ele fala que tem muitos lugares que tem, por exemplo, hoje propostas de negócios muito interessantes que não são exploradas, e essa exploração não é feita, exploradas no sentido de explore, né? Eu tô com o inglês agora. Mas não são vistas justamente porque as pessoas não vão para lá. Então, tem países que tu vai e tu identifica a partir da convivência com as pessoas lá de dentro. Não necessariamente a economia delas é aquela economia normal que a gente está acostumada, estruturada, com governo, com política, né? Um pouco mais transparente. É uma economia meio complicada de se entender, mas as oportunidades de negócio são muitas. Estão lá. So as far as, the opportunities that people see as far as international business, part of it is, business in itself is, there's three reasons why people typically go into business. It's to help others, like doctors and nurses and things like that. It's business where they have a skill that they can use to make money, like finance and things like that. Or they do it because they have a passion for it.
Now I need time to translate that. Na verdade, ele falou que existem 3 motivos pelos quais as pessoas fazem negócios em geral. Mas, principalmente para os negócios internacionais, existem o primeiro motivo. So, first motive? First motive is like helping people like É doctors. ajudar as pessoas como médicos. Then you have your people that, want to make money. O segundo é as pessoas que querem fazer dinheiro, que trabalham com economia. E o terceiro é justamente as pessoas que são apaixonadas por um tipo de negócio e querem expandir esse negócio para fora. E aí independe dos outros 2 motivos. A pessoa só enxerga as oportunidades e vai e faz. So when you look at like the international markets and you want to look and see like where can I have my company grow, you have to understand why you're in business first. Ele disse que justamente, e esse é o ponto, antes de explorar um mercado lá fora, tem que entender qual dos 3 motivos tu tá buscando lá fora também, porque o propósito por trás do teu negócio vai ditar tanto o mercado ideal para fazer esse negócio, quanto o sucesso ou não da tua empresa lá fora. And then once you figure that out, no matter where you go in the world, you're always going to find somebody that has the same viewpoint as you. E that's very interesting, but that's really good. Ele falou justamente que, e aí quando tu entende essa resposta, fica fácil, porque qualquer lugar do mundo tu vai encontrar alguém com uma visão similar. É uma questão que às vezes demora um pouco mais, mas existe. Então, a abertura de mercados, eu acho que para complementar a resposta dele, que a gente vê no dia a dia, com as negociações, com entendendo os nossos clientes que são da área corporativa e que buscam mercados lá fora, é justamente entender que a busca ela é contínua. Porque a evolução dos produtos são contínuos, o currency, né, a moeda, ela oscila diariamente. Então, diariamente, tu tem que estar se reinventando. Agora, se tu sabe o core do teu business, né, que é justamente o propósito, o que tu quer ganhar com isso, fica muito mais fácil de administrar lá fora também. Muito legal. And that makes finding other businesses internationally much less painful. E ele disse que justamente para nós que a gente acaba se envolvendo nessa área, é muito mais fácil, depois que a gente entende o negócio da pessoa aqui, achar algo lá fora. E vice-versa, entender quem são esses players que vão ajudar um negócio a crescer dos 2 lados, né? E qual a motivação por trás. To finish the question, the last thing about like opportunities is, if there's ever somebody that offers a meeting or anything, I'll never say no. I always joke with Georgia, like I never say no to the meeting because you never know what might come of it. E isso é muito interessante, porque ele traz muito essa ideia de a oportunidade, né? E aquela minha avó do interior falava assim, que o cavalo passa encilhado, a gente tem que montar. E às vezes a questão de tirar um tempo para uma reunião, I said is like a kind of proverb that we have here. Mas basicamente, quando a gente tem a oportunidade, às vezes, de ter uma reunião, a gente pensa, mas eu vou investir tempo nisso. Mas tu nunca sabe o que uma reunião, às vezes falando de um assunto, pode levar a outro completamente diferente e abrir portas completamente diferentes. Então, a gente tem uma regra quase na tua empresa que a gente nunca diz não para uma oportunidade, justamente porque elas normalmente nascem de uma pequena reunião. E o networking que eu falo sempre que as pessoas precisam entender que não estão perdendo tempo, né? E sim investindo em oportunidades. So de alguma forma. Every time she says, she explains what networks is the investment of time, not the losing time, wasting time because you were like in a meeting. It's very similar. A lot of people use the term networking. That's kind of the same thing, but a bit of a different viewpoint, in my opinion, at least. E o que vocês mais gostam de fazer nesse ponto é conexões? Ser facilitadores hoje, porque vocês já estão transitando pelo mundo, né? Então, vocês é algo que que atrai vocês, que tipo move vocês com propósito? She's asking about like if this networking, in international networking that we do, if like this is something that we really are moved to do it, like if we really like to do it, and why? I wouldn't be sitting here right now if it wasn't for international networking. Ele não estaria sentado aqui se ele não gostasse. Muito bem. E eu faço dele a minha palavra. Yeah, so actually it was very funny.
if you know the story, it's easier if you just explain it in Portuguese. When we met in Miami and spoke about for the first time. Ah, tá. Ele tá falando que justamente quando a gente conversou sobre a ideia da empresa, eu já tinha um negócio aqui, mas era mais no estilo consultoria. Então, eu tava ainda naquele medo de tomar a coragem de crescer, que eu acho que o empreendedor, ele tem essa virada de chave para crescer. E eu fiz essa viagem, né, de 30 dias para os Estados Unidos esse ano. E nessa oportunidade de encontro, nós estávamos conversando sobre conversas extremamente aleatórias de amigos que estão se reencontrando. E quando eu falei para ele que eu estava com esse negócio, que eu queria crescer, eu não sabia como, e que eu tinha muito a entregar, só que sozinho eu não conseguiria, ele me mostrou que fazia um mês que ele estava pesquisando sobre como abrir uma empresa nesse ramo de viagens, de turismo, a questão de negociações internacionais, de conectar mesmo, não só pessoas, mas empresas, e que ele não via o porquê de ele talvez começar por aqui, já que eu já tinha também uma gama de clientes e também uma experiência de poder estar fazendo essa ponte aérea, né? E aí deu tudo certo. Em questão de 15 dias que a gente conversou, ele já veio para o Brasil pela primeira vez e a gente já foi para o maior evento de turismo que tem na América Latina para começar a desenvolver essa ideia. Muito legal. Yeah, I think within 1 month of that conversation, we already had the CNPJ. Oh, yeah. Quando a gente teve essa conversa em Miami ali pelo dia 19 de março. O nosso CNPJ, dia 24 de abril, estava formado. Show. Então, isso foi bem legal. Eu já tinha um CNPJ, mas eu era MEI, né? Porque eu era microempreendedora. E aí, ele me deu um empurrãozinho pra crescer, pra tomar a coragem de crescer. I said that you gave me the push that I needed to take the company to another level. E queria também perguntar, né, nessa questão que a gente já está trazendo, foi muito bacana essa conexão de vocês e também te oportunizar um crescimento dessa parceria, né, para que vocês dois começassem a desenvolver um negócio juntos. Queria que vocês falassem sobre o próprio modelo de negócio de vocês, né, como é que vocês veem isso hoje e, inclusive, os próximos passos de crescimento, de expansão. She's asking about our business model in the sense of like, what is different from everything that there is outside? What do you think that we do differently? And also, how do you feel about the future? Like, where do you think the future will take us? Profound again. That's a very, some of these questions, she really makes you think. So I'm not the kind of person that says, we're better than everybody else because this is what we do different. Most of what we do is very similar to the other companies. The difference is the people that are on our team have the same passion that we do. We don't hire people that aren't well-traveled or want to travel. And that gives us the perspective of being in the customer's shoes because we know how it feels to travel. So, that way you can explain. Ele falou que como empresa a gente ele não gosta de dizer que a gente tem um diferencial de ser melhor ou pior que os outros. O nosso diferencial maior, assim, que ele interpreta é justamente o nosso time. Ele é composto por pessoas que ou são muito bem viajadas, que têm um conhecimento extenso sobre viagem, ou pessoas que querem muito viajar. Porque a gente consegue achar o ponto de balanço nisso, e entender o que o nosso cliente, que nunca viajou, está buscando, e o nosso cliente que viaja muito também está buscando. Que é o personalizado, que né? é o personalizado. Então, isso vale tanto para a pessoa física quanto para a empresa. Porque hoje eu acho que o que eu vejo, assim, e aí eu trago o propósito. A gente tem um propósito muito similar, que é ser feliz, é viajar, é ver as pessoas realizando os sonhos delas e tá junto com elas. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente brinca, né? Que a gente trabalha fazendo o que ama. E todo mundo fala, mas isso é fácil? Não é fácil. Porque quando a gente ama muito, e às vezes a gente não sabe nem como administrar. Mistura tudo isso. Mas é justamente isso que dá pro nosso cliente. Número 1, a segurança de entender que a gente tá ou já esteve, ou está nos pés dele, não, né? The shoes, na posição deles.
e justamente entender que o que ele busca, a gente busca ainda a entrega 300%. I said that we look to our client and what he's looking for, we deliver 300% better. Because that's where we're looking for. Like the delivery part is where we're looking for to be the difference. The most recent customer that we had an issue in Miami, and we were able to help them the whole way, and they were shocked that a travel agency was willing to help. Exactly what she says, the 300%. Teve uma situação agora em Miami. If you want to explain yeah. So they really got the full Miami experience. Basicamente, a gente teve um cliente, agora, uma família, né, que era a primeira viagem deles, e esse caso, eu sou apaixonada por eles, assim, são clientes que chegaram pra mim e tinham um sonho, e foi um sonho construído por 12 anos, que era ir pra Disney. E quando a gente começou a montar a viagem, eles estavam bem perdidos no sentido por onde a gente começa. E a gente foi ajudando eles. Quando eles chegaram lá, deu tudo certo, até a véspera da volta da viagem. Quando eles chegaram em Miami, que eram os últimos 3 dias de viagem, eles estacionaram num lugar, eles não falavam inglês, e eles não tinham entendido... Foi orientado pelo hotel, mas eles não tinham entendido direito, e eles estacionaram num lugar que não podia, e o carro foi guinchado. E esse exemplo é o exemplo do porquê que a nossa entrega é diferente. Porque em 5 minutos, eu fiz uma ligação, eles me ligaram, foi a primeira pessoa que eles pensaram, vou ligar pra Jorge, a Jorge vai saber pelo menos o que fazer. Eles me ligaram e o Zé que tá em todos os grupos que a gente tem viagens no exterior, então muitas vezes nos Estados Unidos é justamente esse é o nosso diferencial. Essa mediação. Eu liguei pra ele tava no dentista, ele saiu correndo do dentista, foi buscar eles no hotel, levou eles pra pegar no guincho, fez toda a papelada. Se eles não tivessem alguém pra fazer isso, eu como cliente, primeira coisa que eu pensaria, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Meu carro foi enguinchado, é um carro locado. Eu teria que pensar em 300 mil coisas, além de pagar, né, a questão do valor que é quando um carro é guinchado. E, em resumo da ópera, eles nem se importaram com o valor que foi pago, porque a entrega, o carinho, a recepção que eles tiveram no momento em que eles teriam perdido um dia inteiro de viagem, eles perderam 2 horas, porque em 2 horas estava resolvido, eles estavam com o carro, foram jantar na Espanhola Way, que é uma rua lá de Miami maravilhosa, mandaram fotos super felizes e aquele imprevisto da viagem não foi nada, não apagou o brilho. Eu ia dizer que não acabou com a viagem como um todo, né? Não. I basically said that even though they had like a step back, that didn't like made the trip look bad or a bad experience, was more like a learning experience than anything else. Porque às vezes esse contratempo termina com a viagem toda. Sometimes, like, these step backs, like, just is a reason for a bad review. No, things happen, and unfortunately, that's just the nature of anybody that's been in business will tell you can't please everybody. There's going to be people that are unhappy. But, if it's something that, again, it had nothing to do with us, but if it's something that we can help and we can navigate and we're able to have those resources, we're more than happy to help. A gente sempre fala que que imprevistos acontecem em qualquer ramo de negócio, qualquer empresa, empreendedor, qualquer pessoa já passou por algum imprevisto. Então, mesmo que a gente planeje tudo nas entrelinhas, às vezes acontece. O que a gente busca é ter essa proatividade também na resolução de quando os imprevistos acontecem. Que eu acho que isso é aquele sentimento de se sentir acolhido nas horas, porque é fácil tu acolher um cliente quando tá tudo bom. Mas passa segurança, né? Então é justamente isso que a gente busca. É um grande diferencial de vocês, ou será que o grande diferencial ou o sucesso de vocês está atrelado nesse match, né? Entre essa energia brasileira e a forma de fazer negócios americana. She brings the question of like if it's a differentiation, Jesus Christ, a differential of us as persons, or like it's our match because we have like the American way of life plus the Brazilian way of life plus the cultural experience that makes like we the way we are. It's a lot of patience and compromise. Ele falou que é muita paciência para lidar comigo. Thank you. It's
a lot of people think America is very only, work every day, very structured and formal. There are some things that are good about that, but then there's also, the things that are good about the Brazilian way, which is, the love of life, being able to have time with friends, family, and things like that. And bringing those two together, it really, I think, is a good way to look at it, because we still get everything done that we need to, but also at the same time, we do have enough time to go to the beach. Acho que basicamente o que ele falou é que o jeito americano traz essa perspectiva, e acho que esse é o match que é legal entre nós, porque as pessoas têm aquele preconceito de que os Estados Unidos é só trabalho, né? E essa realidade do só trabalho, ela não é saudável. Então, o nosso jeito brasileiro, ele traz um pouco daquela questão familiar, do tu ter ele sempre fica impressionado que as coisas fecham aqui ao meio-dia. Lá não fecha. Então, e eu, quando voltei de lá, estranhei muito os horários, porque 6 horas da tarde tu não tem mais acesso à maioria dos negócios, a não ser se tu vai no shopping. Posto de gasolina lá é 24 horas, aqui fecha. Então, tem algumas questões de estilos de vida que a gente traz também para dentro da nossa empresa de um outro modelo de negócio, que é ter a qualidade de vida. Beleza, a gente está trabalhando, a gente vai para uma conferência, a gente teve agora recentemente uma viagem para o Rio de Janeiro, e foi muito legal, porque a gente conseguiu trazer outros roteiros diferentes para os nossos clientes, mas também sentar na beira da praia em Copacabana e entender que a gente merecia uma hora, também, né? Uma hora e tomar uma hora de praia e tomar uma água de coco. Por que não? Então, esse match da perspectiva de, sim, trabalhamos muito e não temos muito horário para trabalhar, mas também, sim, aproveitamos muito, e isso vem do nosso estilo brasileiro, não vem do americano. O americano vem mais dessa parte do trabalho, mas é isso que ele ama dessa troca que a gente tem. Esse contraponto aí que traz leveza, né? E querendo ou não, é saúde. It's about also being health, like just working, like you don't have like a... And that's a big problem in America. People don't know, like they can't or whatever their circumstances. It's very difficult for them to turn off work. As circunstâncias lá te colocam numa posição que é bem difícil de desligar do trabalho. Então, a gente vê isso muito nos filmes e nas séries, né? E acho que isso a gente traz um pouco diferente aqui. A gente tem final de semana. Lá, às vezes, e falo também de uma perspectiva de quem trabalhou em empresas lá, meu sábado e meu domingo eram na terça e na quarta. Eu não tinha noção de sábado e domingo. Então... E isso não acontecia só comigo, acontecia com todo mundo, porque a maneira que as agendas são feitas lá de trabalho é justamente assim, é de segunda a segunda. Os negócios não fecham. Então, tu tem que ter sempre pessoas disponíveis para trabalhar, que é algo que aqui a gente já quebra um pouco esse paradigma. As pessoas merecem ter um descanso, né? Quem trabalha final de semana, às vezes não trabalha 2 finais de semana seguido, e assim por diante. Bem interessante. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco também com o pessoal que está assistindo na questão das experiências de vocês com relação a conhecer países diferentes. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco de outras culturas. Por exemplo, não vamos falar, depois a gente vai falar dos países aqui que vocês estão mais ligados, né? Brasil e Estados Unidos, mas fora esses dois países, né? O que atraiu, assim, o que chamou bastante atenção vocês? Culturalmente, A country that actually brought your attention culturally, that is not US, not Brazil, like some country, like an experience that you had abroad that basically markets you, like on culture-wise, or like the different way of life, like anything abroad, like a country that you would highlight to tell people about it. Yeah, so I spent some time different countries in Africa, and it honestly, it humbled me to a point where it's, these people walk a mile to get water, but it's funny to see how in life that the countries where people have less, they're more happy. Ele falou que justamente os países que ele mais teve essas experiências culturais diferentes e que trouxe uma humildade para ele foram justamente os países da África, porque as pessoas caminham quilômetros para conseguir pegar o básico, que é água, para conseguir se hidratar. Então, e mesmo caminhando esses quilômetros para fazer algo que a gente consegue em 2 minutos parando num posto de gasolina, tem torneira em casa,
Para ele é justamente isso que faz essas pessoas muito felizes. Então, a maneira que eles veem a vida é diferente. Eles são, às vezes, muito mais felizes do que a gente, que tem acesso a muito mais. And even though I've had experiences before where, being out in the wilderness for a while, your clothes get ripped and things like that, and the people wouldn't have even a complete roof over their house, but they'd offer me the shirt off of their back. It's that culture and that way of life that people they respect each other and it's not like it's completely different from the West. You almost can't describe it. I mean, they won't even know you, and they'll invite you inside and for dinner. It's just that level of respect for other human beings that I think, when you come back to the West, you almost miss it. É diferente porque aqui dentro desse hemisfério, né, do hemisfério oeste que ele tá falando, a gente tem uma maneira diferente de ver as coisas. Lá, por exemplo, nos países africanos, e eu vivi isso também. I lived that in South Africa too. I was gonna say something about that. Yeah, no, it's E o país que eu ia trazer era a África do Sul, então eu vou complementar. Ixi. Agora, mas depois eu troco, eu tenho outros países pra falar. Mas a experiência que ele traz é justamente a questão de que ele passou um tempo viajando, fazendo experiências mais de acampar, de caminhar, de ficar dias assim que tu vive ao ar livre mesmo, né? E ele teve a camiseta dele rasgada e uma pessoa que não tinha nenhum teto pra morar ofereceu a camisa dele. Então, é uma camisa pra ele. Então, é aquela coisa, o pouco que eles têm, eles dividem. Então, parece que quanto menos eles têm, mais eles dividem. E aquela questão cultural de convidar pra entrar dentro da tua casa, sem nem mesmo te conhecer, mas pela questão da receptividade, de você estar lá, de você não ser daquele país. Então, é um acolhimento, hospitalidade, né? Uma hospitalidade, is a hospitality, a different hospitality. Yeah, I mean that's part of their culture. If they don't, it's almost a way like if you don't respect other human beings, you're almost ostracized from the rest of the community because you're not following these rules. But it's definitely an experience I'll never forget. Ele falou que justamente é uma experiência que ele não vai esquecer, assim. E pra mim, pensando assim, dentro dessa mesma lógica, países que me chamaram a atenção foram na América Central. Então, o México, né, que é um país, e Punta Cana, né, são dois países em que é a República Dominicana, né, mas são dois países que são muito turísticos, mas por eu ter uma vontade muito grande de entender a cultura do país, eu consegui ficar dias fora da área turística. E é justamente isso, as pessoas não têm nem porta nas casas delas. E elas trabalham em resorts onde as pessoas às vezes gastam $1.000 numa refeição. E é esse contraste de quem trabalha dentro dessa área turística que assusta, porque apesar de elas estarem ali dentro de um resort em que elas trabalham às vezes 50, 60 horas seguidas, com pouco sono e enfim, mas elas estão ali ainda sorrindo para os hóspedes que estão indo para o país delas, que estão botando o pão de cada dia na mesa, sabe? Eu notei isso tanto nos resorts fora da área de Punta Cana, que é ali na República Dominicana, no Haiti, muito isso, assim, os cruzeiros que passam pelo Haiti, eles param em ilhas onde são ilhas dos cruzeiros, mas quem trabalha são haitianos. Então, tu vê uma diferença cultural muito grande. E ainda assim, pela diferença de classe social, às vezes tu vê uma educação muito mais... As pessoas muito mais educadas. São muito mais empáticas também, e né? empáticas com menos do que com as que têm mais. Então, é uma divergência, assim, muito interessante. I said in Punta Cana, in Mexico, like, when you get out of, like, the resorts, you kind of see, like, that the people that work for the resorts, they don't make, like, not even, like, 1/3 of what the people are expending inside the resorts. Yeah. But still, they are more polite and more respectful than the people that are actually in the resort paying to be there. Yeah, that's usually how it goes. Então, esse contraste é muito interessante. And that's why, when it comes to tourism, a lot of times you'll see that, unfortunately, and they don't respect the people, or they say, oh, I'm on vacation, I could do whatever I want. A lot of people have to remember,
it's their home too. You're visiting their home, you have to be respectful. But Na área turística a gente vê muito isso, de faltar o respeito com as pessoas que estão lá, que são do lugar, né? De tu ir e dizer, pensar, tô de férias, eu posso fazer o que eu quiser, eu tô pagando. E não ter a empatia justamente por quem tá te recebendo lá fora, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem isso, né? De ser receptivo, de ser empático, de receber, de traduzir, de mostrar a experiência. Mas tem países que a gente nota que nós, como brasileiros, às vezes a gente peca por não entender também os limites culturais que a gente tem que identificar quando vai visitar. Perfeito. E até nesse nosso programa eu tô evitando até de falar muito, para que vocês falem mais, até pela questão da tradução, né? Mas pra gente ir encerrando o programa de hoje, eu queria que vocês trouxessem, agora sim, eu quero que vocês tragam aí as questões da cultura, o que te aproxima dos Estados Unidos, o que tu gosta dos Estados Unidos e o que está te fazendo, Zé, que tu vir pro Brasil, né? E se aproximar, né? E estar aqui conosco. So the last question of the program is basically, why do you like Brazil so much? What makes you, what gives you the willingness to come? And the same she asked for me about the US. that's a tough one. You guys have very good food. A comida é muito boa. No, like my family's always lived in cities and stuff like that. So coming to Brazil and seeing the nature, the fresh air, the different culture, it's nice. It's a refresh. It's kind of like when I go back to the U.S., it feels like I have to work. But when I'm here, even though I'm working, it almost feels like a mini vacation in a way. But don't tell Georgia. Ele basicamente disse que justamente ele gosta de vir pra cá porque a gente tem esse balanço entre trabalho e ele consegue descansar. E quando ele volta pros Estados Unidos, ele sente que é só trabalho, trabalho, trabalho. E que não era pra mim contar isso, porque, né, eu vou começar... Apesar que our schedule is pretty tight. A nossa agenda tá bem corrida. Mas eu acho que é isso. Aí eu pego esse gancho e ao contrário. A minha educação dentro da faculdade, por ter sido nos Estados Unidos, me trouxe muito da cultura americana do trabalho, da meritocracia, de tu buscar, quanto mais tu trabalhar, mais retorno tu vai ter, quanto mais energia tu colocar, mais as coisas vêm. E essa convivência com ele, principalmente nos dias em que às vezes a gente tá desmotivado, às vezes eu tenho que todo mundo tem dias ruins. Quando eu converso com ele, ele coloca uma perspectiva diferente. Então, eu acho que é dos dois lados. Eu trago uma perspectiva mais leve e ele traz uma perspectiva de uma esperança, do trabalho, da questão existe um mundo lá fora. Porque às vezes a gente esquece. A gente na nossa bolha, a gente esquece. I said that you bring me another perspective that, basically in the bad days, usually when I'm in a low day, you kind of bring another perspective that there is something outside. Out of the bubble here. Yeah, I think waking you up at 6 a.m. and going to meditate, that was probably very interesting. A gente tá num projeto em que ele me acorda às 6 da manhã, a gente vai pro parque correr e meditar. Então, acho que isso já traz uma perspectiva bem diferente pra minha vida. Bem diferente. Um movimento diferente. Different movement. No, but the mixture of cultures, it works very well. And even, let's say, for example, if we were in China, that there has to be a balance between the different cultures because, at the end of the day, it is a business. Everything does have to keep running, but, you do have to experience the local scene to understand what people want. Ele fala justamente que não importa onde a gente está, se fosse na China, aqui... que ele tem que vir pra cá e entender o que as pessoas aqui também estão buscando. Da mesma forma que eu fui pra lá e vou constantemente pra entender também o que a gente tá buscando como negócio lá. Nós somos um negócio, mas nós também somos pessoas com propósitos muito similares. E quando a gente fala sobre negócio, eu sempre digo isso. É estar ao lado, né? E a gente sempre compartilha essa energia de pessoas que têm o mesmo propósito, justamente porque aí as coisas fluem. E é isso. Culturalmente a gente flui, porque a gente respeita o limite cultural que a gente tem, mas a gente também traz coisas novas. Eu acho que essa é a grande questão. Muito bom. Um diferencial, né? Algo inovador também. Inovador. Né? Em termos de parcerias também, negócios. Então, eu parabenizo muito vocês. Relacionamentos, né?
por serem assim, por serem vocês She's assim. congratulating us for like how we build this relationship both in business and friendship. Oh, thank you. Obrigado. E essa questão, não tem como não falar de cultura, a não falar de comida. Eu quero só pra gente fechar esse gancho, porque o Zé que falou também que a gente tem uma boa comida aqui. Ele recém chegou, né? Não, mas ele já tinha ele outras veio vezes, acho né? que só esse ano umas 4 vezes. Então, o que mais tu... Tipo, Where is your favorite Brazilian food? It's if I give you one, it's gonna make the other jealous. Probably you guys have the best, like, honestly, the best, like, meats, like. A carne, não tem comparação. A carne aqui, o churrasco, ele ama um churrasco. Que delícia. Ele ama que ele consegue ir no mercado e qualquer carne que ele comprar é muito boa. I said that you can go to the supermarket and any meat's gonna be good. Yeah, it's like you guys try to take me to a rodizio once a week, and it's not helping. É que a gente leva ele pra rodízio uma vez por semana, então ele não tá ajudando na dieta. Muito bom. E tu, Jorge, que gosta mais da comida? Das Estados Unidos americanas. Eu sou suspeita, mas eu amo hambúrguer e batata frita, né? I knew it. In the US. Então, assim, Five Guys é o meu hambúrguer favorito lá. Eu acho que, assim, nos meus roteiros, as nutricionistas que eu atendo, elas ficam enlouquecidas, porque eu boto tudo que é tipo de experiência Mas é o momento de experimentar, né? Justamente por isso. Então, o Five Guys é o meu hambúrguer favorito, que é um hambúrguer bem parecido com o nosso X aqui, homemade, assim, que é feito mais caseiro. Mas tem vários. Eu amo hambúrguer. O hambúrguer é batata frita. Batata frita americana, tu pode ir no posto de gasolina que ela vai ter muito boa. I said you can find in a gas station good French fries there. E a gente encerra o programa falando com o que o Zé trouxe pra gente no início, né? Da gente se oportunizar a experienciar coisas diferentes, viver coisas diferentes, ir para lugares, né? E ter essa sensação do que vocês trouxeram, né? De experimentar coisas. Aqui a gente trouxe como exemplo a comida, né? Mas que só estando lá para saber, né? Que a gente, por mais que a gente fale, as pessoas precisam experimentar. É isso aí. We're finishing basically this, talking about like how it's important for us to experience things and to be open to that experience as well. Oh yeah, that's because like we joke that what's our favorite food, but it's a big part of a lot of other cultures as well. So. Eu acho que para complementar, ele falou que a gente brinca, né, que a comida é um diferencial, mas a comida normalmente, se tu pegar todas as culturas, é o que traz as pessoas para perto. E aproxima. Une. Né? É a união. É verdade. Isso é cultural, né? Que isso é o que nos aproxima das pessoas, ajuda na socialização, né? De milhares de anos. Muito. A confraternização. Dessa forma. E eu gostaria que vocês encerrassem, né? A fala de vocês com uma inspiração para o pessoal que está nos assistindo ou com algo que vocês queiram deixar aqui hoje. Like a complimenting message, like a final message that you would like to tell people, if you could think of something that comes up to your head, like. No, the biggest thing is, people when they're, when you leave high school and you start college, they focus on school and they have to get the education and get the degree in order to get the job. And a lot of times they forget that there's a whole nother world out there. And sometimes, not being in a classroom and being out in the world is some of the best education that you could get, because, especially if you're studying international relations, you can't get that in a classroom. You have to go and speak to the people and talk to them. And that's really the final message is don't think that you never have enough time to travel, because otherwise, once you start having more responsibility, like kids and spouse and everything, it's going to be harder to travel. So that's kind of the ending message that I have. A mensagem que ele deixa é justamente que não tem escola melhor do que a vida lá fora, né? E experienciar essas experiências. Claro que as pessoas saem do ensino médio muito direcionados a ir para a faculdade, e interpretam que a faculdade vai preparar eles para tudo. E principalmente no nosso ramo de relações internacionais, é muito importante que as pessoas estejam abertas a viver enquanto
elas não têm filhos, enquanto não têm outros tipos de responsabilidades, para poder experienciar outras culturas, viver um tempo em outros países, entender o porquê que a gente fala que é tão importante dentro das relações internacionais, tu se identificar com a língua, tu viver isso, e justamente eu deixo a minha mensagem final para completar, que onde as pessoas... É uma frase que eu amo, né, do Confucius, que é um grande pensador, filósofo chinês, que é para onde as pessoas... Wherever you go with your heart. Que é, não importa onde você vá, que você vá com o seu coração. Então, para as pessoas também terem essa intuição, né, esse sentimento, e se elas sentirem vontade de ir para fora, que vá, que experiencie, que veja que existe um mundo fora da sua bolha. E que traga também para a sua bolha as experiências que viveu lá fora. Muito legal, que a gente se completa, a gente Exato. se constrói, né? Que é a partir também da experiência dos outros, Uhum. né? E esses momentos e esses lugares nos trazem muito além de sensações, mas aprendizados também, Uhum. né? Então, Gonna need you to Nossa. translate that one. Yeah. She went profound. She said that basically the places and the people is like that nurture you to go and come back and go again Yeah. and keep traveling all around to experience that. It's like a search of life. É um motivo, é um jeito de viver. Eu digo que a gente tem um Exatamente. jeito de viver em que a gente busca a felicidade dessa forma e a gente busca a felicidade dos nossos clientes também dessa forma. perfeito, olha só. Nossa, foi muito profundo esse Né? programa. Muito legal. Como eu falo sempre, né? A gente não tem roteiro, a gente segue aqui nosso coração. Hoje, por que não receber e ter essa hospitalidade com o Zach também, de trazer ele para esse bate-papo, para que ele também compartilhe com o pensamento dele, né? Nesse nosso talking hoje. A gente abriu uma porta. Foi muito bacana. Eu espero que todos vocês tenham gostado também. Quero agradecer imensamente, Zach. Thank you. A Georgia, brigadão, De né? nada. Pela segunda vez tá aqui, né? Também Um prazer. compartilhando o seu parceiro, né? De De negócios. negócio. Ele E não de é um vida. fantasma. De vida também, porque You're vocês not a ghost. têm uma amizade muito, muito linda. A né? gente brinca que a gente é gêmeos, só o ano foi diferente. Nossa, me surpreendeu aí por ter nascerem no mesmo Um dia. dia. Olha só, Aham. incrível. It's like the game Where's Waldo? You always have to try to find me. Eu espero que todos vocês tenham gostado também desse bate-papo bem leve que a gente trouxe hoje, mas profundo também. E nos encontramos no próximo Pode Estar. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, Zach. Thank you. Obrigada. Obrigada, thank you. Georgia. Shine bright like a diamond.